Bom dia, tudo bem, Márcio? Bom dia, Adriano. Tudo bem? Tudo jóia. Antes da gente começar, deixa eu só fazer alguns ajustes esperando aí. A gente estava conectado um pouco antes, mas já ajuda aqui. Tô só arrumando aqui meu suporte. Balança um pouco. Caramba, suporte então já. Pronto. É o que eu queria fazer. Pronto. Achou o melhor ângulo aí? É, Vamos lá. tô achando aqui, pronto, achei. Bom, o horário são 10 horas. De repente vale a gente esperar mais um pouquinho. Ver. É. Esperar uns 2 minutos, né? Deve ter mais algumas pessoas entrando. Você começa a falar. Já está com o número aí de pessoas entrando. Acho que se todos estiverem ouvindo e nos vendo, se puder dar só um ok para ver se está, fazer algum comentário, se está tudo certo, para a gente ir ajustando se precisar. Deixa eu fazer um teste, paralelo, enquanto a gente espera um pouquinho, só para começar. A gente já testa ele aqui. Estou abrindo no Instagram. Ó, a pessoa confirmou que estão vendo e ouvindo, Ah, tá? obrigado, gente. Até conseguir ficar 100% redondo aqui, a gente fica sempre na dúvida, né? Deixa eu ver se eu consigo. Boa. Deixa eu ver alguma resposta aqui, deixa eu ver. Ótimo. Vamos lá, vamos começar? Vamos lá começar, para a gente já começar não também para dar todo mundo que está... Bom, antes de tudo, eu acho que eu gostaria já primeiro de agradecer aí a Ciesp, a Regina Steffen, especialmente a ela, porque foi ela que entrou em contato conosco, junto com o Alex, do Sebrae, e nos deu essa oportunidade aí de poder estar falando um pouco de um assunto que nós gostamos bastante de abordar, gostamos bastante de falar, e também dando a oportunidade para a School 360 mostrar um pouco do que nós temos aí de diferencial no mercado, para o mercado de educação, né, que é o nosso principal foco. Então, agradeço novamente a Regina, Stephanie e o Alex. Muito obrigado por essa oportunidade. Para começar, na verdade, a gente está aqui para falar um pouco, o principal tema é da School 360, né, falar um pouco da LGPD, do que hoje está é uma necessidade hoje principal aí que as escolas têm que se focar. Então a gente vai vou fazer um briefing rapidinho da School 360 para a gente entrar no tema, tá? Bom, antes eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Adriano Ornelas, eu sou sócio fundador da School 360. E aí eu já tenho uma boa experiência no mercado de educação, no mercado corporativo, e a gente abriu a School 360 com uma empresa focada em soluções para governança no setor de educação. O Márcio, se quiser se apresentar, por favor, fique à vontade, Márcio. Bom dia a todos, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos vocês, pela essa oportunidade também, o pessoal do Ciesp. O meu nome é Márcio Coutinho, eu também sou sócio fundador
da School 360, e a gente vai ficar o próximo uma hora, quase uma hora, explicando para vocês aí o que é a LGPD e qual o impacto que ela traz para o nosso mercado de educação, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Exatamente. A ideia do nome, inclusive, da School 360 é justamente eu, por esses 12 anos, esses últimos 12 anos trabalhando no setor de educação, eu notei algumas necessidades dentro desse mercado, e aí eu, junto com o Márcio, desenvolvemos o conceito da School 360, que a gente tenta ter realmente uma visão 360 das instituições de ensino, seja ela escolas, colégios, universidades e faculdades, qualquer coisa que seja voltado para a área de educação. Então, a nossa ideia inicial aqui é falar um pouco da School, para primeiro nos apresentarmos, né, como uma empresa de solução para o mercado de educação, onde a gente vai falar quem somos, o que fazemos, falaremos sobre daremos um resumo sobre a LGPD, falaremos também sobre a estratégia de implementação da LGPD para esse universo de escolas e como podemos, no caso, ajudá-los nesse processo de adequação e implementação das exigências da lei LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, ok? Como eu comentei, né, a School 360 é uma empresa especializada em soluções de governança. É uma coisa que a gente vem notando muito, que principalmente a lei, inclusive a própria Lei Geral de Proteção de Dados, exige que, para ser adequada, implementada, ela vai exigir uma governança. E, coincidentemente, a gente já desde da concepção, em 2019, da School 360, a gente sempre focou, até pela experiência que nós temos no mercado corporativo, no mercado de educação, a gente vê realmente muito match em demandas e necessidades sobre a governança, sobre a gestão, tanto pedagógica quanto escolar. Então, a gente oferece soluções customizadas, né, de acordo com cada modelo de educação, de acordo com cada necessidade de instituição, a gente consegue, na verdade, desenvolver, entender as necessidades e personalizar as soluções, levando aquilo que se encaixa melhor, ou se enquadra melhor naquela instituição. Então, não é um produto de prateleira o que nós fazemos, nós tentamos realmente entender as reais necessidades e a gente sempre foca na integração de práticas, de boas práticas e o uso de tecnologia o máximo que a gente puder para poder envolver os colaboradores, os profissionais de educação, para fazer com que o processo de governança tenha um modelo de PDCA, que a gente fala, de melhoria contínua, né? De estar sempre gerindo, mas pensando em como melhorar a cada dia. Então, os nossos pilares de trabalho é sempre na inovação, né? Tentar trazer as inovações para esse mercado de educação, utilizar as estratégias mais adequadas para aquela demanda, para aquela escola, para aquela necessidade, e óbvio que a gente também possui uma equipe de profissionais especializados em diferentes áreas, com background, com experiência no mercado de educação, e aí a gente também leva tudo isso às necessidades de cada projeto que a instituição nos pede ajuda, tá? Como eu falei, a gente tem uma visão de 360, a gente olha a escola em 360 graus, não basta a gente só olhar uma necessidade sem analisar o outro departamento ou algum outro processo, um procedimento que possa fazer com que aquele projeto consiga ter maior aderência e maior sucesso na sua implantação. Então, a gente tem um olhar 360, e é onde a gente tenta realmente entender a necessidade e ajudar as duas vertentes, tanto na gestão escolar quanto na gestão pedagógica. A gente trabalha muito com metodologia. A gente acha que a metodologia nos organiza bastante e nos orienta bastante a tentar chegar nos principais objetivos. Então, a gente tenta sempre usar, como comentei, a melhoria contínua, sempre trabalhando junto com os gestores e com os colaboradores e desenvolvendo o projeto em 4 mãos para que a gente possa chegar a ter o sucesso que a gente deseja num projeto de curto, médio e longo prazo. Tá? A experiência, como eu comentei, a gente trabalha muito forte com profissionais especializados em todas as áreas em que a gente aparece dentro do portfólio. Então, a gente está realmente bem preparado e bem especializado em vários segmentos, como o caso da LGPD que a gente vai estar trabalhando, tá? O que a gente faz hoje, a gente trabalha basicamente, um dos principais projetos que a gente vem trabalhando é a implementação LGPD, que a gente trabalha com uma solução em 360, onde a gente consegue oferecer o trabalho jurídico, consegue oferecer o projeto de avaliação de processos, procedimentos, tecnologia da informação
e também da segurança da informação, que na verdade é o que compõe todo um projeto de LGPD. Muitas das vezes a gente nota que algumas escolas acaba contratando para um projeto desse vários players, né, vários fornecedores para poder fazer uma integração de um projeto, e a gente, contratando a School 360, a gente consegue muitas das vezes fazer com que o projeto tenha começo, meio e fim e fechado em 360. Além disso, a gente também trabalha com marketing educacional, né, ajudando as escolas sobre marca, sobre comunicação, sobre o posicionamento. A gente trabalha com projetos de soluções de tecnologia educacional e tecnologia da informação, que isso inclusive está muito aderente à LGPD, onde a gente ajuda. Temos também sobre práticas de safeguarding, né, que são metodologias de desenvolver um trabalho de safeguarding, de salvaguarda dentro das escolas, gestão de pessoas e performance, e também projetos de gestão financeira e resultados. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque na verdade a gente tem até mais informações nos nossos sites, nas nossas redes sociais, e numa próxima oportunidade, se for o caso, a gente consegue, de repente, entrar em algum desses temas e falar um pouco mais. Mas como o foco é LGPD, então já vou pular ela para a próxima fase, e eu vou deixar o Márcio começar a falar um pouquinho. Márcio, vamos falar de LGPD agora para eles. Tá bom. Então, pessoal, vamos lá. Entrando agora especificamente aqui no nosso tema de hoje, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Lei 13.709. Essa lei foi sancionada em 14 de agosto de 2018. Rapidamente, um pouco da história e do contexto dessa lei. A gente teve lá atrás, alguns anos atrás, um marco regulatório da internet que já estabeleceu algumas regras de uso da internet, de uso dos dados no mundo digital. Mas o marco regulatório não avançava muito na parte dos cuidados com a confidencialidade e com a privacidade de quem trata, de quem usa dados das pessoas, dados dos cidadãos, né, do Brasil. Também muito forte pela legislação europeia chamada GDPR. A Europa entendeu que precisava de uma regulação para esse tipo de tratamento, para esse tipo de normatização no mundo digital, criou essa norma chamada GDPR. E isso impulsionou a necessidade também no Brasil, até para empresas que vão comercializar, fazer negócios com a Europa, isso impulsionou o legislador brasileiro a fazer aí a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, né? E o objetivo dessa lei é dispor sobre o tratamento de dados, sobre como se deve ou não deve tratar, usar dados das pessoas para oferta de bens ou de serviço, que é o caso do mercado educacional. O principal objetivo dessa lei é a proteção dos dados das pessoas, que a gente chama de dados pessoais, né? E a proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, principalmente no mundo digital. A lei também, quando a gente fala tratamento de dados, né, vem primeiro o pensamento, o que é tratamento de dados, né? A lei foi muito explícita nisso. Ela define tratamento de dados, qualquer verbo que a gente faça com o dado de alguém, desde a sua coleta, passando pela sua modificação, pelo seu acesso, compartilhamento, armazenamento, eliminação, exclusão, alteração, tudo que você possa fazer com o dado de alguém é chamado de tratamento de dados, desde a coleta até a sua exclusão. E ela veta, essa lei é muito clara, ela veta a coleta e o tratamento de dados sem o devido consentimento do titular. Aqui é um ponto muito importante, que talvez seja o destaque dessa lei, a grande mudança que essa lei vem trazer no comportamento da oferta de bens e serviços. A partir dessa lei, é proibido você fazer qualquer coisa com os dados das pessoas sem que ela, que é chamada de titular, dê o consentimento explícito para isso, né? Então, toda essa parte de um dado ser passado para outra empresa, então, se eu dei o dado para uma empresa me prestar serviços, se eu não autorizei, esse dado não pode ser compartilhado com uma outra empresa, com outro prestador de serviço, por exemplo. Então, a lei é muito clara em que seja exigido de cada titular que fornece os dados o seu consentimento, né? Com algumas exceções que a lei prevê, por exemplo, um atendimento de emergência no hospital, onde a vida da pessoa está em perigo,
você não vai parar perdendo tempo pedindo o consentimento dele para poder pegar os dados daquela pessoa e poder prestar o atendimento médico. Mas tirando essas pequenas exceções, a todas as outras relações comerciais de bens e serviços, as empresas terão que pegar o consentimento do titular. Tá? Qual que é o alcance dessa lei? Né? Qual que é a sua aplicação e seu alcance? Todos os dados pessoais tratados dentro do território nacional. Coletados e tratados dentro do território nacional. Ah, Márcio, mas o meu dado que eu cadastrei num site da Inglaterra vazou lá. Eu posso aplicar LGPD? Não, porque aí é outro país, o site é de outro país. A lei, o alcance da LGPD é sobre empresas, pessoas, dados tratados e coletados dentro do território nacional. Tá? A lei, ele traz dois tipos de dados, ele é explícito também nisso, em dois tipos de dados que ele define como dado pessoal. Então, o dado pessoal é toda e qualquer informação relacionada a uma pessoa natural, a um CPF, né, uma pessoa física. Por exemplo, o seu nome, CPF, RG, e-mail, né, endereço. Dados esses que podem identificar essa pessoa. Por exemplo, um nome completo com um CPF já determina quem é essa pessoa. Antônio da Silva, só por si esse nome, já identifica quem é a pessoa? Às vezes não. Mas se eu já tenho junto um CPF, eu já consigo identificar quem é essa pessoa. Isso é um dado pessoal. E a lei também fala do dado pessoal sensível, que são informações mais delicadas que podem causar uma vulnerabilidade adicional à pessoa. Por exemplo, origem racial, étnica, convicção religiosa, dados genéticos, dados biométricos, como impressão digital, foto ou vídeo, a ligação dessa pessoa a partidos políticos, ou a sindicatos, ou a instituições religiosas, informações sobre a saúde dessa pessoa, sobre a vida sexual dessa pessoa. Então, todos esse conjunto de informações que podem trazer para esse titular uma vulnerabilidade a mais, um preconceito, uma exposição, a lei chama de dado pessoal sensível. Tá? E esse dado sensível, requer uma proteção ainda mais rigorosa. A Lei Geral de Proteção de Dados também estabeleceu alguns papéis que é muito importante a gente explicar aqui para vocês. Isso também altera bastante aí a rotina da escola. Como eu já falei, ele estabelece quem é o titular do dado. O titular do dado é o dono do dado. É essa pessoa natural, esse CPF, né? Essa pessoa física que é dona desses dados, ao qual os dados pertencem. Né? No nosso caso aqui, por exemplo, alunos, pais, professores, colaboradores, um visitante que visita a sua escola e teve a imagem, os dados coletados na entrada da escola, ele é o titular daqueles dados. A partir desse momento, a escola tem que tomar um cuidado com esse dado desse visitante, por exemplo. Estabelece também o papel do controlador. Quem é o controlador? É a pessoa natural ou jurídica que coletou os dados, que teve interesse em coletar e tratar os dados, e a quem cabe as decisões de como esses dados vão ser tratados e de como esses dados vão ser cuidados. Né? O controlador, aqui no nosso caso, é a escola, por exemplo. Então, a escola que coletou o dado do aluno é a controladora desse dado. É a responsável por esse dado. Tá? Escolas, colégios, universidades são controladores. A lei também estabelece o papel do operador. Quem é o operador? Uma empresa ou uma pessoa física que foi contratada pelo controlador para tratar dos seus dados. Por exemplo, então,
Se a escola manda os dados do aluno ou dos pais para um escritório de contabilidade processar algumas rotinas, esse escritório de contabilidade é o operador desses dados compartilhados pelo controlador. Tá? O operador é alguém ou uma empresa contratada pelo controlador para que faça o tratamento de alguns ou de todos os dados. Né? Então, por exemplo, se eu terceirizo o restaurante do meu colégio e eu passo a relação de informações dos alunos para essa terceirizada é um operador. Tá? Se eu tiver algum problema com essa terceirizada, vazou dado ali, quem responde em primeiro grau, em primeira instância, o controlador. Foi ele que tomou a decisão de contratar esse operador, foi ele que tomou a decisão de compartilhar esses dados com esse operador. Um outro papel importante que essa lei estabelece é o do encarregado dos dados. É conhecido também como DPO, Data Protect Officer. Na GDPR europeia, esse termo é DPO. Né? Quem é o encarregado dos dados? É uma pessoa nomeada pelo controlador para ser o responsável por tratamento de dados dentro daquela instituição. Né? É o ponto de contato, é o representante do controlador para o assunto de LGPD dentro da comunidade escolar e principalmente junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Né? Vou falar daqui a pouco. A ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é um órgão criado pelo governo para fiscalizar e regulamentar essa legislação de LGPD. E o encarregado dos dados vai ser esse ponto de contato e o responsável por estar em contato com a ANPD e com a comunidade escolar. Por fim, o outro papel que a LGPD estabelece, como eu já falei, é a Autoridade Nacional. Né? Órgão, a exemplo de Anvisa, a exemplo de ANAC, a ANEEL, a ANS, é uma agência regulamentadora que vai cuidar de fiscalizar, de punir, de investigar os assuntos, os incidentes envolvendo proteção de dados. Vocês devem estar acompanhando, mas quem não tiver, dá uma pesquisada aí no Google. Nós tivemos nos últimos 30 dias 2 grandes vazamentos de dados. Um sobre dados financeiros e score de crédito. Suspeitavam-se até que tinha sido no Serasa, não está comprovado. Com quase 200 milhões de CPFs, de pessoas. E o outro, da semana passada, vazamento em 2 operadoras de telefonia, com aproximadamente 100 milhões de nomes vazados. A ANPD está investigando esses 2 casos. E descobrindo quem foram os culpados, é ela que vai punir, vai multar essas empresas que causaram esses vazamentos. Tá? Recomendo a todos depois dar uma lida sobre isso, tá? Porque isso já faz parte da nossa rotina agora. A lei, como eu falei lá atrás, ela traz um ponto importante, que é o consentimento. A lei estabelece que todo tratamento de dados vai necessitar do consentimento explícito do titular. Não pode mais ser subtendido. Né? Então, por exemplo, no contrato de matrícula do aluno lá na escola, é importante que tenham cláusulas dizendo a regulamentação da escola em relação ao LGPD. Então, nesse ato, o pai responsável autoriza a escola a tratar os dados desses alunos para poder prestar o bom serviço educacional, o que quer que seja, que esteja no escopo da escola. Então, coisas desse tipo vão ter que estar bem explícitos. Vai ter uma saída pedagógica, um evento de viagem, onde vão ser coletados dados, por exemplo, que remédio que a criança pode tomar, o que fazer em caso de emergência, se ela sabe nadar ou não. Vai ter um formulário para isso. É importante que tenha ali um termo de consentimento para tratamento de dado, porque você está coletando dados desse aluno, desse menor de idade. Um outro ponto importante também, que a lei traz, né, além do consentimento, o controlador
tem que ter o que a lei chama de legítimo interesse para coletar esse dado. Né? Então não basta eu querer coletar o dado, eu preciso ter um legítimo interesse. Então vamos dar um exemplo aqui. Para a matrícula da escola, para eu poder prestar o serviço educacional para aquele aluno, eu preciso saber qual é a sua religião. Pode ser que sim, pode ser que não. Talvez para uma escola de viés religioso, isso seja importante, até para aceitar a matrícula ou não. Pode ser que para um outro tipo de escola, uma outra linha educacional, isso não seja importante. Não seja do legítimo interesse da escola pegar aquele dado. Então a gente recomenda não colete. Porque é mais um dado que você vai ter que tratar, cuidar, gerenciar, que está exposto a um vazamento. Né? Então eu preciso ter legítimo interesse naquilo que eu estou pegando. Né? Então eu preciso saber que dados que são importantes, fundamentais para que eu preste o serviço educacional. Não sendo importante, não sendo fundamental, eu não pegue, para que eu não tenha um problema lá na frente. Tá? Esse é só um exemplo. Né? E um ponto fundamental, que talvez seja o coração dessa lei, que é o direito dos titulares. O titular, o dono do dado, ele tem o direito de, a qualquer momento, ele revogar o consentimento que ele deu, por exemplo. Né? Então, ele pode pedir para o controlador eliminar os dados dele, ele pode pedir para o controlador explicar para ele onde é que estão os dados dele e o que está sendo feito com os dados dele. Ou seja, a lei dá total direito ao dono do dado fazer o que quiser com o dado dele, revogar, alterar, pedir para saber, investigar a qualquer momento, e o controlador tem que ter um processo de governança para poder tratar esse tipo de requisição. Essa é uma outra grande mudança que a lei vem trazer. Né? Todo controlador do dado vai ter que saber, a qualquer momento, como tratar a requisição de um titular. E qualquer que seja esse tipo de requisição. Inclusive, pedindo para revogar o consentimento que ele tenha dado anteriormente. Desde que não tenha uma lei maior que exija a guarda desses dados. Então, trazendo de novo para o nosso mundo educacional aqui. Um ex-aluno, o pai de um ex-aluno, pode voltar na escola e pedir para eliminar todos os dados deles? Não, porque existe uma legislação que exige da escola a guarda de algumas informações por décadas. Né? Então, nesse caso, existe uma lei maior do que a LGPD que garante a permanência desses dados. Mas existem outros dados que o pai, o responsável, pode pedir para eliminar. A foto, por exemplo, a imagem, vídeos desse aluno do passado. Tá? Um exemplo aqui. Outro ponto importante, eu quero destacar, principalmente para o mercado educacional, aí de ensino infantil até o ensino médio, é que a lei tem um capítulo, seção 3, artigo 14, que trata especificamente do cuidado especial com crianças e adolescentes, com menores de idade. Né? Então, não só a governança com essas informações de crianças e adolescentes tem que ser com uma atenção redobrada, como tudo aquilo que vai se tratar de dados de crianças e adolescentes, o pai e o responsável, ou o responsável legal, tem que autorizar. Então, o consentimento tem que ser melhor elaborado, porque está se tratando de crianças e adolescentes. Isso tem impacto direto para o mercado educacional, como eu falei. A lei também exige que você, além de coletar e tratar dos dados, o legítimo interesse, o consentimento, a lei também tem um capítulo que dispõe sobre a necessidade do controlador, da escola, do colégio, da faculdade, ter um processo de governança e de boas práticas no tratamento de dados. Então, não adianta só eu ter o consentimento, eu coletar os dados, eu ter o legítimo interesse e não tomar os cuidados com o tratamento desse dado. Então é o que a gente vem falar de governança de tratamento de dados pessoais. A lei tem um capítulo específico tratando disso aí, falando sobre isso. E isso vai ser requerido.
a NPD pode exigir isso do controlador. Principalmente num caso de incidente, a NPD pode pedir, deixa eu ver como é que está a sua governança, as suas boas práticas, a sua política de privacidade, a sua política de confidencialidade, para poder entender por que vazou dado na sua instituição. Isso pode ser determinante no tamanho da multa, da sanção que a NPD pode aplicar sobre a sua instituição. Tá? No seu artigo 38 também a lei exige, logo de cara, todas as instituições já deveriam estar fazendo isso e apresentando para a NPD, que ainda a NPD não está cobrando formalmente, é o relatório de impacto à proteção de dados. A gente chama de mapa de dados, que é um diagnóstico, é um relatório, uma foto mostrando nesse momento dados de quem a sua instituição está tratando, de que tipos de titulares, pais, alunos, colaboradores, visitantes, prestadores de serviço, e como é que a sua instituição está tratando esses dados. Esse é um relatório de impacto à proteção. Então esse é um primeiro passo, até na nossa estratégia de implantação, a gente vai falar daqui a pouco, a gente já começa por aí, fazendo essa radiografia da instituição, mostrando como é que ela está tratando os dados nesse momento, para depois fazer um plano de adequação, ver onde é que tem vulnerabilidades, onde é que tem gaps, onde é que tem necessidade de adequar a instituição. Mas o primeiro passo que a NPD exige é um relatório do controlador dizendo que dados de quem você está tratando como, tá bom? Sanções administrativas, né? A lei também tem um capítulo específico sobre isso, no seu artigo 52, e ela cita várias sanções, que vai desde uma advertência, passando por uma necessidade, uma obrigação de eliminação de dados, de bloqueio de dados, chegando até multas únicas, concomitantes, multas diárias, inclusive, podendo chegar a 2% do faturamento anual da instituição do ano anterior. Né? Então tem um leque de sanções que a ANPD pode aplicar e elas podem ser aplicadas juntas. Então você pode tomar uma advertência, uma necessidade de adequação, uma necessidade de eliminação de dados, até junto aí uma multa, por exemplo. Né? Uma multa diária por não adequação a uma exigência que a ANPD fez. Tá? Então ainda não está muito claro isso. A gente está esperando uma regulamentação melhor da ANPD, mas a lei já prevê todas essas advertências, todas essas sanções. Tá bom? E qual que é o impacto para o ambiente escolar que essa nova legislação traz, né? Vamos falar rapidamente aqui. Na parte de processos e procedimentos, mais do que um projeto de lei que a escola tem que encarar, mais do que mudar a cláusula do contrato com aluno e pais lá, é importante uma mudança de processos e procedimentos, uma revisão de processos e procedimentos dentro da escola, para rever a sua parte administrativa, a sua parte jurídica, pedagógica. Né? Então, a partir de hoje, eu posso compartilhar fotos e vídeos dos alunos no grupo de WhatsApp dos pais? Depende. Precisamos ver se isso é válido ou não, é importante ou não. Eu posso estar criando aí uma vulnerabilidade, porque a hora que eu compartilho esses vídeos de várias crianças, esses pais podem compartilhar com outras pessoas. Isso pode ser encarado, por exemplo, como um vazamento de dados, já que imagem e vídeo é dado biométrico, é dado sensível. Então é importante rever esses processos e procedimentos, desde quem chega para visitar a escola, até como esses dados são tratados, onde está sendo colocado aquela planilha que trata do aluno que tem necessidades especiais. Está num ambiente seguro, está no Google Drive, está no OneDrive, está no notebook do professor que ele leva para casa e pode ter um ataque de hacker e vazar esses dados, como já aconteceu com um cliente nosso, por exemplo. Né? Então esses processos e procedimentos da escola precisam ser revistos,
e adaptados com a ótica do tratamento de dados. A parte de tecnologia e segurança da informação é fundamental. Não adianta eu rever processos, rever a parte jurídica e o meu firewall não existe, não está atualizado, eu posso ter um ataque. Também como ocorreu com um cliente nosso o ano passado. Houve um ataque, não teve roubo de dados, mas teve toda uma criptografia dos dados, impedindo o acesso aos dados, né? Então a gente também tem que olhar a parte de tecnologia da informação e de segurança da informação. Isso é fundamental. Como eu já comentei um pouco, a parte de governança de boas práticas, né? Então tem que ter ali um encarregado de dados, fomentando, sendo um ponto de mudança na cultura da instituição, na parte de governança e boas práticas com a proteção dos dados. Essa é uma exigência da NPD. Né? A parte de contratos, eu já comentei um pouco, a parte jurídica, então tem que se adequar os contratos com pais e responsáveis, mas também com os parceiros, com os prestadores de serviço. Então, aqueles meus fornecedores, meus prestadores de serviço da escola, eu tenho que colocar cláusulas com eles também, onde eu obrigo eles a seguirem e saberem as consequências da NPD. Não adianta nada eu estar protegido com pais e alunos e o meu fornecedor me expor, ser um ponto de vazamento de dados ali. É importante que o seu contrato também, até para que numa possível sanção da NPD, você possa mitigar, dizendo, olha, eu tomei todos os cuidados, eu coloquei aqui com o meu fornecedor a exigência disso. Né? E mesmo assim aconteceu um problema. Há que se também fazer um trabalho com a comunidade escolar, de divulgar, de conscientizá-los da importância de que todos ajudem na proteção do dado. Como eu falei, eu não posso... É importante dizer para uma outra mãe, para um outro pai, que ele não pode ficar pegando vídeos de outras crianças e compartilhando isso em rede social sem que tenha uma autorização. Porque a partir de hoje, isso é crime, isso é errado, isso é passível de punição. Aquilo que era aparentemente inocente, simples, agora passa a ser algo que pode gerar um problema para a escola, um processo para a escola. A gente tem um caso aí de um outro cliente que a gente atendeu em 2019, onde o professor de educação física terceirizado fotografou o filho de um famoso e colocou no grupo dele. Olha o filho de quem que eu estou dando aula aqui. Né? Isso poderia ser um processo pesado contra a instituição escolar. Tá? É desse tipo de coisa que nós estamos falando. É importante, então, esse convencimento, essa divulgação, esse treinamento também para a comunidade escolar. Funcionários, direção, coordenação, professores, prestadores de serviços, alunos e pais. Todos precisam estar envolvidos nesse novo pensamento sobre proteção de dados. Tá? E por fim, essa parte de pais e alunos, né? É muito importante a gente ter um olhar focado neles, não só passando pelo contrato que vai ser alterado, mas também passando pelo treinamento, passando por entender que dado de menor de idade é um dado que requer uma atenção especial. Né? Então tudo isso vai ter que ser contemplado nessa visão do impacto para o ambiente escolar. Falando um pouco então de qual que é a nossa estratégia, o que a gente tem aprendido aí desde 2019, nos projetos que a gente tem executado, nos cursos que nós fizemos, no estudo da legislação, inclusive da GDPR. Então, qual que é a nossa estratégia de implementação? A primeira parte, fazendo um bom diagnóstico da instituição, da escola, como eu já falei anteriormente. Avaliar a escola, ver que dados que ela está pegando, que ela está tratando, como ela está tratando, qual é o grau de vulnerabilidade que ela está, né? Olhando processos, procedimentos, jurídico e a parte de tecnologia. Olhando esse tripé. A partir daí, fazer esse grande relatório de impacto. Né, esse raio-x da escola com um mapa de riscos. A gente também já faz ali um mapa de gap e de riscos, mostrando onde a instituição está vulnerável.
Porque a partir daí eu faço a eleição das prioridades e traço a segunda etapa, que a gente chama de plano de ação e plano de projeto. Uma vez tendo esse raio-x, sabendo quais são os riscos da escola, quais são os seus gaps, o que ela não está aderente, a gente consegue traçar um plano, né? E nós temos tempo ainda, né? As sanções da lei entram em vigor em agosto de 2021, agosto desse ano. Então existe um tempo ainda para adequar a escola nesse plano de ação, a não sair correndo às pressas, né? Quem deixar lá mais para perto de agosto vai ter que fazer a coisa muito mais urgente, muito mais caro também, né? Corrida, Então a segunda etapa... Hã? corrida acelerada. E a terceira estratégia, a terceira etapa dessa estratégia de implementação é o manter. Depois que eu diagnostiquei, adequei, eu tenho que manter. Esse não é um projeto que termina. Por quê? Porque eu preciso, de tempo em tempo, treinar novos funcionários na política de privacidade e de confidencialidade que a escola adotou. Imagina que no plano de ação eu treinei todo mundo. Mudou o semestre, eu tenho um turnover de professores, tem professor novo chegando, por exemplo, que não está sabendo da sua política, né, da sua governança. E aí você vai ter que adequar de novo depois. Coisas erradas podem acontecer. Então isso é um processo que exige um manter, um PDCA, uma melhoria contínua. Por isso que é importante o encarregado de dados, para que ele no dia a dia vá fomentando, vá conduzindo esses processos dentro da escola, né? Esse encarregado de dados, eu esqueci de falar antes, me perdoem, ele pode ser alguém que é um funcionário da escola ou pode ser um terceirizado, né? Não precisa ser alguém, a lei não obriga que seja alguém CLT da escola, da empresa, né? Pode ser um terceirizado, tá? Então, a melhoria contínua é importante para que essas políticas continuem a ser seguidas. Senão, daqui a um tempo, daqui a um ano, ninguém está cuidando disso, você volta a ter problemas de processo, de procedimento, de atitudes dentro da escola. Tá? Então, primeira etapa, diagnóstico. Segunda etapa, plano de ação e gestão do projeto. Terceira etapa, a melhoria contínua, a auditoria, né, a revisão dos processos, os treinamentos periódicos. Tá bom? E aí, falando do nosso expertise e dos projetos que a gente já tem executado, alguns que a gente já até concluiu, como é que a gente pode ajudar vocês nisso? A gente pode fazer toda essa trilha, todo esse caminho com vocês. Avaliação e diagnóstico da instituição, inclusive a parte de TI. Nós temos um perito na nossa equipe, que é um perito em segurança digital forense, certificado em ISO 27001. A ISO 27001 é a norma de qualidade da segurança da informação. Tá? Então nós somos certificados nisso para poder ajudar nesse processo. Podemos ajudar também a fazer a elaboração do relatório de impacto à proteção de dados, como eu falei, o mapa de dados. Fazer também o relatório de riscos, o mapa de riscos. Podemos desenvolver toda a parte de treinamento e capacitação da sua comunidade. A gente vai fazer lá o treinamento customizado para a sua instituição. Claro, depois que definir as suas políticas de governança e de confidencialidade e de tratamento de dados, a gente desenvolve o treinamento e capacita a sua comunidade escolar. Podemos fazer também a execução, o gerenciamento e a execução do projeto. Então nós temos um cliente lá em 2019, ainda em 2020, onde ele só quis o diagnóstico e ele, como tinha uma equipe, ele desenvolveu o plano de execução. E agora ele está chamando a gente para fazer uma nova auditoria para ver se o que a gente falou que precisava ser feito foi feito pela equipe deles. Mas também a gente pode executar o projeto para vocês. A gente pode atuar como encarregado de dados, né, como DPO. A gente tem já contratos fechados, onde nós vamos atuar sendo DPO da escola, dando ali uma vez por semana, 2 vezes por semana,
fazendo toda essa fomentação, todo esse trabalho de promover a política de governança de tratamento de dados. A parte de assessoria e auditoria também. Se vocês quiserem só a nossa assessoria, para poder fazer o acompanhamento e vocês irem executando o projeto, a gente também faz. Né? E a parte de terceirização. A gente tem a terceirização não só do DPO, mas também em todo o pilar de segurança da informação e de tecnologia da informação. Então, por exemplo, identificamos que precisa trocar o firewall. O seu firewall não existe, ou está ultrapassado, não está adequado. A nossa equipe também pode fazer esses serviços, essas atividades de tecnologia da informação, que é uma das nossas especialidades. Tá bom? Bom, alguns dos nossos clientes que a gente está executando ou já executou esses projetos, tá? O Colégio Next de Itatiba, a Escola Internacional aqui de São Paulo, International School of São Paulo, a CISOL, o Colégio CISOL Panambi, ali perto do Monumbi, e agora a gente já está começando a executar o projeto na Escola Castanheiras, lá de Santana do Parnaíba, né? Esses são alguns dos nossos projetos executados em LGPD. Tá? Pessoal, agora a gente vai abrir aqui para... Adriano, não sei se você tiver algum complemento, senão a gente vai abrir para algumas dúvidas e perguntas que o pessoal tenha. Não, maravilha. Na verdade, o que eu gostaria de ressaltar aqui, até para responder algumas perguntas que estão até fazendo aqui, eu tentei responder enquanto você falava um pouco no chat, mas eu acho que era bom ressaltar, a gente também falar, né? O projeto de LGPD é um projeto, é uma lei agora que toda empresa, né, todo CNPJ, digamos assim, precisa ser adequado às novas leis de proteção de dados, né? As escolas não são diferentes, elas, claro, que se enquadram nisso também. Na verdade, o projeto de LGPD não é um projeto, digamos, enlatado ou um projeto de prateleira. Na verdade, o projeto de LGPD ele exige um diagnóstico, até como o Márcio comentou, que você precisa tirar uma fotografia do teu atual cenário da escola. Não há, na verdade, o projeto que eu implantei numa escola A, numa escola B, ele às vezes não se adequa porque são tamanhos diferentes, são níveis diferentes de controle, são processos de maturidade que dependem muito da estratégia que você vai definir como plano de ação e implementação de um projeto. Então, na verdade, as pessoas até perguntaram qual é o tempo que se gasta, na verdade, para implementar, ou qual é o custo desse projeto de LGPD. Como comentei, não tem um padrão. Na verdade, o que a gente normalmente faz com cada escola, a gente faz um primeiro contato, uma reunião, a gente conversa para entender um pouco do cenário, da situação da escola. A gente tem uma série de questionários, né, de diferentes departamentos, porque envolve departamentos como áreas de departamento de admissions, de marketing, de recursos humanos, de financeiro. A gente tem uma série de questionamentos feitos antes para a gente poder dimensionar o tamanho do tempo, esforço e investimento que cada instituição de ensino precisará fazer para adequar a LGPD para a sua escola. É óbvio que, como a gente desenvolveu uma solução completa em 360 graus, a gente envolve a área jurídica, a gente envolve a área de tecnologia da informação, de segurança da informação, envolve também a área de processos e procedimentos, que isso, inclusive, a gente consegue desenvolver toda uma documentação nessa primeira fase, para, com base nisso, a gente conseguir estabelecer a estratégia de como implementar. Então, o que a gente tenta, na verdade, fazer é ajudar a escola a desenvolver, voltando a bater um pouco, né, o conceito da School 360 era tentar levar exatamente essa governança, essas metodologias de trabalho, essas melhores práticas, né, e a lei, de uma certa forma, ela exige isso, né, e a gente ajuda a escola, e junto com a escola, na verdade, porque a gente acredita muito que o projeto que a gente oferece, seja ele qual for, mas da LGPD, o sucesso dele e a continuidade desse sucesso, porque é um trabalho contínuo, depende muito da escola e das pessoas, dos gestores, das pessoas envolvidas nisso. Então, a gente trabalha justamente tentando entender a necessidade e personalizando a solução. Então, só para responder de cara essas perguntas aqui que eu já escrevi, mas reforçando, a gente precisa, na verdade, qualquer representante da escola pode entrar em contato conosco através das redes sociais, do nosso site, do nosso
e-mail de contato, né, que está lá, contato@school360. Entre em contato com a gente que a gente começa a bater um papo, faz reuniões e vai tentando ajustar isso para poder desenvolver uma solução e uma proposta de solução para vocês, tá? Estou vendo aqui uma pergunta da menina que está perguntando, a Renata, né? Perguntando qual é o nome desta lei, né? E ela vigora a partir de agosto, né? Ela está perguntando. Sim, o nome da LGPD é a abreviação de Lei Geral de Proteção de Dados, que já é sancionada desde 2018. Na verdade, já vem trabalhando desde 2018, sancionada o ano passado, e ela começa a entrar de fato em vigor, com fiscalização junto à Autoridade Nacional, a partir de agosto desse ano. Como o Márcio também mencionou. Ô, Joe, Oi. só uma correção, assim, ela já está em vigor, ela entrou em vigor em agosto de 2020. Isso. As sanções é que passam a valer, as multas, advertências, passam a valer a partir de agosto de 2021. Perfeito. Mas ela já está em vigor. Tanto é que já tem processo sendo movido com uma construtora baseada na LGPD. Isso, exato. Perfeito. Obrigado pelo complemento, Márcio, e me corrigindo. Na verdade, assim, eu acho existe essa adequação, como o Márcio comentou, a gente ainda tem uma janela de adequação, de preparação, para que não deixe em cima da hora. E a gente tem, já com esses projetos, até a formação que a gente tem estudado, trabalhado, feito cursos, e a própria prática tem nos mostrado que realmente quanto antes as escolas se adequarem, menos estresse, né, elas terão e menos riscos elas sofrerão lá na frente com algum tipo de vazamento, que é um dado que até pouco tempo atrás as pessoas não tinham noção do tamanho do problema que pode ocasionar para a instituição de ensino. Bom, de qualquer forma, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, deixa eu até dar uma olhada, Márcio, se alguém perguntou mais alguma coisa. A Gibele perguntou aqui dos investimentos, como eu já falei, o investimento vai de acordo com o tamanho da escola, das condições. Por exemplo, tem alguns casos de escolas que têm alguns processos já definidos em sistemas, alguns processos bem definidos entre departamentos, então isso facilita muito o processo de adequação. Tem escolas de compensação, que a gente já acompanhou, que ainda estão num processo muito, muito novo, assim, muito ainda cru, né, de uso de tecnologia. Então, tem uma série de outras áreas, e aí é por isso que é onde entra a School 360, que consegue desenvolver, uma das escolas que a gente está atendendo, pediu, inclusive, que a gente fizesse alguns projetos de tecnologia, de melhoria da tecnologia, que não obrigatoriamente elas são exigidas pela lei, mas elas ajudam na medida em que se melhora, né, você ajuda o controle que a LGPD exige. Então, uma coisa acaba suportando a outra e a gente acaba conseguindo desenvolver outros projetos para melhorar não só a instituição de ensino, mas também a própria lei que exige algumas necessidades para controle dos dados pessoais, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui perguntando de mais alguma coisa. Eu acho que aqui ainda vou deixar mais aberto um pouquinho. O Espaço Mindful perguntou para a gente sobre os riscos, né, financeiro. Então, na verdade, tem uma série de coisas dentro de sistemas que tem que verificar. Não eu sempre brinco que nem todo processo precisa de sistemas, mas todo sistema precisa de processo definido. Então, uma coisa que a gente sempre comenta é que é óbvio que todo sistema disponível, seja ele financeiro, acadêmico, administrativo, ele precisa ser revisto. Isso faz parte, inclusive, do nosso trabalho de diagnóstico, avaliar sobre os acessos, os tipos de acesso, quais são as pessoas, qual o sistema de segurança, qual a integração que está trabalhando entre sistemas, qual a exportação e importação de dados que que de repente uma escola pode fazer com um fornecedor. A gente consegue, junto nesse processo de diagnóstico, identificar alguns problemas, algumas necessidades que precisam ser adequadas para a lei e garantir, inclusive, a proteção interna. E o mais importante de tudo isso é criar consciência nas pessoas sobre as responsabilidades que cada um tem na sua caixinha de atividade e a preocupação também quando as informações correm entre departamentos. Então, a gente consegue também identificar e, como o Márcio comentou, também a gente entrega todo o desenho do fluxo para mostrar aonde os dados passam para que os gestores ou as pessoas envolvidas saibam aonde tem os pontos importantes de proteção de dados. De qualquer maneira, a gente tem disponível em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, nós temos lá, quem puder pode seguir, fique à vontade. A gente tenta sempre postar
conteúdos novos, informações novas sobre o tema de LGPD e outras áreas que estão diretamente ligadas ao LGPD. A gente também tem um guia, um e-book que a gente desenvolveu, explicando melhor sobre o que é LGPD para as escolas e tudo isso que o Márcio falou, né, os impactos que a LGPD pode causar para a escola. Inclusive, recomendo, a única coisa que a gente pede, vocês podem até pegar esse material, entra no nosso site, logo na primeira página do nosso site, www.school360.com.br, logo na primeira página tem lá o e-book, você se cadastra e a gente manda personalizado para vocês, e vocês, inclusive, podem usar esse próprio guia dentro da sua instituição de ensino para começar a disseminar aí essa informação tão importante e que realmente é uma lei, não é uma opção, vai acabar sendo uma obrigação de todos. Então, a gente tem, e aí com você se cadastrando lá, a gente consegue depois mandando para vocês todo o material que a gente está semanalmente publicando nas nossas redes e passando também no nosso serviço de e-mail marketing. Márcio, não sei se você tem alguma coisa para complementar, o que você queira falar. Não, acho que era isso. Só agradecer a todo mundo que está participando aí. Agradecer de novo ao CIESP, também ao Sebrae, que deu um apoio para a gente nesse evento, a turma do Sebrae, o Alexandre. Então, agradecer a todos vocês pelo tempo de vocês e a gente se coloca à disposição para poder tirar dúvidas, para poder bater um papo, para poder entender um pouco aí a situação de cada um. A gente está à disposição para poder ajudar a cada um de vocês aí, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Também, novamente, agradeço a CIESP e o Sebrae aí pela ajuda de ter nos dado essa oportunidade, esse canal aí para a gente poder falar de um assunto que a gente gosta. Inclusive, a gente tem estudado e desenvolvido, e isso tem nos motivado bastante a mergulhar mais ainda nesse assunto. Então, a gente agradece de coração a Regina, que apresentamos essa solução, e como nós temos a empresa focada apenas no segmento de educação, a gente consegue nos especializar mais ainda, né, e levando a LGPD para escolas com foco, né, e entendendo realmente o mercado de educação, que é diferente dos outros segmentos. Então a gente consegue falar a língua de vocês. Então conte com a gente, pode seguir a gente em todas as redes sociais, será um prazer conversar, sem compromisso nenhum. A hora que quiserem, a gente está disponível para todos aí, para orientá-los e ajudá-los no que precisar, tá ok, gente? Mais uma vez agradeço todo mundo. Em breve nos vemos aí para falar desse assunto de novo, novamente, se for o caso, e futuramente em outros assuntos que interessar a todos, tá bom? Mais uma vez, obrigado a todos aí. Fica para uma próxima aí. Valeu. Tchau, pessoal. Muito obrigado.